Pro Lula, o que é democracia? Olha, para mim, democracia é você ter liberdade de expressão, você ter liberdade de ir e vir, você ter liberdade de falar o que você quiser, sendo que você precisa respeitar apenas o direito dos outros. Ou seja, no fundo, a democracia é você poder fazer tudo desde que você não tire o direito do outro fazer. O presidente, mas o senhor fala em liberdade de expressão e existe um burburinho e umas interpretações de algumas entrevistas suas que o senhor quer controlar a mídia. Em viagem ao Nordeste, ex-presidente Lula ignora críticas e volta a defender a regulação da mídia no Brasil. Destaque agora de João Vitor Rocha. Mesmo após alertas e críticas de entidades e associações de imprensa, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em caravana pelo Nordeste, reiterou o discurso de que pretende regular a mídia caso volte ao poder. Em entrevista à Rádio Metrópole da Bahia, o petista criticou o formato de regulação do setor existente no país. Tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação nesse país. A gente não pode ficar com a regulamentação de 1962, não é possível. Então eu penso que nós vamos fazer uma coisa muito nova. Em evento com correligionários na quarta-feira, em Natal, Lula já havia dito que não ter imposto regras às empresas de comunicação foi um dos maiores erros dos governos dele. Então é preciso fazer uma regulamentação. Nós fizemos o processo, você acompanhou, o Franklin Martins coordenou a nossa conferência de comunicação, participaram mais de 3.000 pessoas e nós deixamos para o governo Dilma dar entrada, não sei por que não deram entrada no Congresso Nacional. Mas também não vou discutir porque não deram entrada. E eu tenho certeza que vocês podem ter certeza que nós vamos fazer isso. Nós vamos definitivamente regular a comunicação nesse país, porque vai ser bom para o país, vai ser bom para a economia e vai ser muito melhor e mais saudável para a democracia. Durante os 2 mandatos, Lula chegou a propor a criação de um Conselho Federal de Jornalismo, mas a iniciativa não avançou no Congresso após intensa pressão. No último domingo, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, rebateu uma fala de Lula sobre regulamentação da mídia e defendeu a liberdade de imprensa no Brasil, descartando o que classificou como retrocesso. Pois é, com tanto problema no Brasil, a economia patinando, necessitando aí de um estímulo, desemprego, a pandemia que não se foi embora e que pode se estender por mais tempo, o ex-presidente Lula resolve encampar e repetir diversas vezes a ideia da regulamentação da mídia. Quando ele era presidente e falava nisso, falava em controle social da mídia também, era claramente uma necessidade de impor certas restrições à liberdade de imprensa, que naquela época era muito crítica ao governo, como deve ser com todos os governos quando há algo de errado acontecendo. O ex-presidente Lula está mostrando o que ele realmente é. Como diria a senhorinha do WhatsApp, né? Ele não vai não. Primeiro, a dificuldade de conseguir a eleição. E segundo, aprovar esse trambolho no Congresso Nacional. Não há mais como controlar. Ele está ainda com a cabeça de que o Brasil era dominado por 2 jornais, 3 jornais. Não é mais assim. Se ele tentar dominar o jornal, aí restam as TVs, rádios, nós aqui que já somos uma plataforma muito completa, quer dizer, é impossível, senhor Lula, no mundo atual, dominar como a sua cabeça tenta dominar o pensamento dos outros. Isto é impossível, ilegal e antiético. O que assusta é esse pensamento de dominar tudo, de começar um governo ditatorial. Uma democracia não é feita só de votos, de eleição. Existem alguns pilares. Entre eles, não é o principal, está a liberdade de imprensa. Maria, aí não dá para acreditar, né? Ele tenta se viabilizar candidato à presidência da República. Ele, um ano antes da eleição, ele começa a discutir um assunto como esse, regulação da mídia. Aí não dá, né? Mágoas, é um poço até aqui de mágoas. E ele não entendeu que o mundo girou enquanto ele tentava se livrar dos crimes que cometeu e da cadeia, né?
Verdade. Agora, Zé, em relação a isso, é uma proposta que é feita, mas que ninguém vai encampar, não vai para frente, o Congresso não vai discutir esse tipo de coisa, né? Olha, Tiago, esse congresso que ele se refere realmente existiu, comandado pelo Sim. Franklin Martins, que era o ministro das comunicações do governo dele. E o início seria exatamente um conselho federal de... Olha, conselho. Quem é o conselho de jornalista? É a sua própria consciência e a empresa que ele trabalha. A responsabilidade da empresa está diretamente ligada a seu público. O Antônio Augusto do Amaral, o seu tuta, me ensinou o seguinte: o que diferencia um veículo de comunicação de outro veículo de comunicação é a credibilidade. O resto é tudo igual. É um microfone com fio, nós temos a imagem, vários fazem isso. O que difere é a responsabilidade e a credibilidade. E querem roubar isso de nós, ou seja, tirar dos veículos de comunicação esta responsabilidade, esta característica e, principalmente, a liberdade.